Olá pessoal, bem-vindos ao Que Tretas. E como tema recorrente agora da atualidade, vamos falar sobre os celulares nas escolas, sobre o direito do aluno de ter ou não o celular na escola. Tem um lado positivo, realmente tira muita atenção do aluno, o aluno fica aí nessas redes sociais envolvidas, interagindo com o colega, falando até mesmo com o coleguinha do lado na escola, mas falando pelo celular, tira a atenção do aluno no conteúdo escolar. De outra sorte, por outro lado, a gente também pode perceber que a vulnerabilidade do aluno sem o celular. Porque na atualidade, nos tempos modernos, dados os acontecimentos, a gente pode gravar, pode registrar e pode registrar as duas vertentes. Se por um lado traz um perigo para o aluno, também é um perigo para o professor. É um ambiente hoje em dia em que os dois, tanto professor quanto aluno, podem registrar o que está errado, o que está acontecendo demais, para inclusive comprovar a veracidade dos fatos. Mas, ao mesmo tempo em que um aluno sem celular não vai poder gravar o que acontece com ele, o professor em sala de aula também não vai poder dispor desse aparelho só ele, porque só ele grava parte dele. Né? Como a gente vai colocar a questão do uso do celular de forma adequada? Por outro lado, é na escola mesmo que ele deveria aprender a interagir com o lado evolutivo da informática, né? A internet, sem ela também, a gente sabe que não vai poder caminhar. Tá aí a inteligência artificial para dizer isso. Então, também é a escola que deveria estar ensinando ao aluno a usar o telefone, o celular. A gente falava telefone na minha época, hoje a gente fala celular, né? Apesar de ser um telefone móvel. Mas, enfim, a gente precisa registrar essas questões e precisa aprender a abordar essa questão de um jeito eficiente, o que eu não sei se agora é possível, porque quando a gente vai amadurecer uma ideia, precisamos primeiro levar para o debate. Acho que é aí que nós brasileiros precisamos mudar em um país que preza pela democracia. É aqui que a gente precisa abrir para a discussão. A discussão ela levanta pontos que você ainda não tinha percebido que eles estavam lá e que precisavam ser avaliados. Mas a gente tem hoje em dia a discussão como uma espécie de problema. A gente acha que não deve discutir, que deve silenciar ou que deve ter um outro tratamento para aquele assunto. Isso não é verdade. É o debate que amadurece o pensamento. É no debate que a gente constrói a possibilidade de um novo paradigma. O que a gente não estava pensando ainda vem à tona de pensamento. Por exemplo, essa questão do celular. Hoje, para mim fica evidente que qualquer ser humano sem um aparelho de celular nas mãos fica vulnerável no trabalho, nas escolas, nos hospitais, e você vê que eles colocam bem a placa, não pode usar, não pode filmar. Como não pode? Se o que você está acontecendo entre você, se o que você está passando não é errado, é público, pode ser notório, pode ser visto, então o celular nada mais é do que um objeto que protege. Não é verdade? Vamos supor, o médico errou, e aí o paciente pode gravar, pode testemunhar que houve uma conduta errônea. O médico está certo, quem errou foi o paciente, a família do paciente. Está lá o celular que também pode gravar. Eu acho até que não deveria mais ser celular, deveria ter uma câmera. E todo lugar público deveria ser filmado. Essa é a minha visão. Se é público e está acontecendo algo direito, por que não pode ser filmado? Eu não entendo. Se o que está acontecendo faz parte da legalidade, se é um ato legal, ele pode ser perfeitamente documentado. O que é escondido é que me traz a preocupação. E nós temos aí, a gente defende o Código Penal e a gente também defende a CLT a partir desse princípio, que a gente teve vulnerabilidade do dito réu, quando ele não tinha como comprovar o que ele tinha feito, e aí a gente tem o Código Penal que hoje defende, para mim defende o inocente, faz com que o inocente tenha condições de provar que é inocente, né? E por isso, às vezes, o pessoal fala assim, mas está defendendo o criminoso. Não, ele é criado para que o inocente tenha condições de defender e de provar que é inocente. Então, temos esse lado aí a averiguar, e a gente também tem o lado a averiguar de que, se está correto, assim também como
como a CLT, foi feita porque a gente viveu em um país que era opressor, nesse sentido de leis mais propensa para o empregador e não para o empregado. O que eu acho que hoje em dia precisa ser rediscutido, porque muita coisa mudou. Então, verifiquem. Eu estou dizendo que muita coisa tem que ser discutida. Essa questão, para mim, a do celular também. Você imagina se na sala de aula acontece uma coisa e o aluno não pode usar o celular, ele não pode portar o celular em sala de aula. Como é que ele vai comprovar que aconteceu aquele fato com ele? Aí o professor, como é que o professor vai comprovar? Porque muitas vezes você veja bem que ele está envolvido no conflito e quem grava é um outro aluno. Então, precisamos ver que o celular é um mecanismo importante no nosso meio, inclusive vai evoluir, a IA vai levar isso a outro patamar, né? Eu penso agora que no próximo momento a gente deve ter um visor e a gente deve dizer, liga para fulano, e ele liga. Deve ficar uma coisa, inclusive, mais fácil de ser operacionalizado. Então, eu defendo que se vai tirar o celular da mão do aluno, que tenha câmeras em todas as salas de aulas, em todas, e nos corredores, e na parte que não é privada dos toaletes. É essa a minha defesa. Agora, o meu pensamento não tem que ser necessariamente o verdadeiro, o positivo. Eu quero ouvir vocês falando sobre isso, sobre o aparelho de telefone, sobre as câmeras, porque para mim, você veja, um pet hoje, o animal quando vai a um pet shop hoje, ele tem tudo gravado. A gente tem que estender isso para o ser humano também. Não tem mais que ter sigilo. A gente fica aí à mercê, dos dois lados, é isso que eu quero dizer. Os servidores públicos ficam vulneráveis quando a gente chega até eles com grosseria, mas nós também ficamos vulneráveis quando temos os servidores públicos extrapolando os seus direitos. A gente pode levar aqui uma série de questões que não é esse o objetivo aqui. Mas vejamos, o direito acompanhante na rede pública de hospitalar é negligenciado até a tampa isso. Pais não ficam horas e horas sem saber a notícia dos filhos, como se fosse a margem da sociedade. E quem o priva disso? Se a lei o garante que o paciente tem direito acompanhante. Veja bem, eu quero deixar bem claro isso. Porque não é o maior de idade, porque é maior de idade, que vai estar de plena posse das suas faculdades mentais. Precisamos ver isso. Às vezes a pessoa, na verdade, o normal é que se você está doente, você não está de posse das suas faculdades mentais de raciocínio lógico, porque você está envolvido de dor, o seu emocional tá complicado. Inclusive, eu acho, e quero defender aqui, que é também na UTI, e ainda mais em coma, que o paciente tem que ter direito a acompanhante. Há procedimentos corretos. Em um outro vídeo eu vou falar sobre isso, sobre coisas que aconteceram comigo quando eu estava internada numa UTI. E que hoje eu fico refletindo, mas isso é para um outro vídeo. Agora eu entrei nesse assunto porque a gente tem, assim o ser humano, né? Vai puxando as coisas. Mas o que eu estou dizendo é que qual o lado negativo do aluno não poder portar mais o celular? Então o lado negativo dele não ter mais o celular pode ser substituído, pode ser mitigado pelo uso das câmeras, né? Então vamos lá, vamos defender que toda sala de aula tenha câmera. São os nossos filhos que estão lá. No meu caso, são os meus netos. Eu confio nas escolas onde eles estão atualmente, inclusive nos professores deles. Eu estou muito feliz com os atuais professores dos meus netos. Mas eu já passei por alguma situação e eu tenho certeza que as mães que estão aí do outro lado, a grande maioria já passou por alguma situação complicada a respeito desse tema, desse assunto. Então, na defesa tanto dos profissionais de ensino quanto dos alunos, eu venho aqui pleitear que as escolas agora tenham câmeras nelas, em toda a área pública tenha câmera, em toda a área que você vai ter aluno e professor, aluno e diretor, aluno e secretário, que isso seja gravado para uma eventual possibilidade de precisar dessas gravações. E aí eu estendo a minha defesa, que foi aí que eu pincelei, abri parênteses grandiosas ali nos outros assuntos, e aí eu estendo a minha defesa para todo órgão público ter essa questão. Todo lugar que o público frequentar seja hoje gravado para o bem das duas partes, de ambas as partes, de
que as relações sejam protegidas, uma vez que a gente já tem aí a câmera mesmo, e a gente já vai ficar... Eu sempre digo que quem não deve, não teme. Então, a gente precisa averiguar que se está tudo normal, que se está tudo correto dentro da lei, pode ser gravado sem nenhum problema. Eu penso sobre isso, sabe? E a gente aí evita que alguns direitos continuem sendo roubados ou furtados, ou alguns direitos sejam violados por parte de qualquer pessoa, inclusive a nossa. Eu sempre falo que um contrato, ele defende ambas as partes, né? De uma eventual briga, de um eventual desentendimento, e aí agora eu não vou mais cumprir o acordado com você. Então, o contrato protege essas situações. E para mim, a filmagem protege os dois lados da questão. Você não tem que ficar provando, peraí, vamos ver o filme, né? Vamos ver o que foi gravado. É tão simples isso, não é? É tão simples de entendimento essa questão. E aí a gente sabe que para ter nossos direitos assegurados, talvez percamos, com certeza vamos perder parte da nossa privacidade. Mas aí a gente mantém nossa privacidade nos lugares que são necessários ter a nossa privacidade, não é verdade? E a gente está aí pensando no bem-estar dos alunos, pensando aí na questão dos alunos. E o que vocês pensam a respeito disso? Escrevam aí para a gente poder debater, discutir. Eu vou ler os comentários aqui e aqueles a favor ou ao contrário, eu vou respeitar ambos os lados para que a gente possa ter uma equidade aqui, uma justiça na hora de ler coisas positivas e também ler coisas negativas. E vamos levantar questões que possam ser mesmo umas tretas, assim, para a gente poder discutir sobre elas. E aí, num país como o nosso, diversas tretas. Esse é só o início de um bom papo para 2025, porque agora nossos alunos têm uma nova realidade implantada e eu estou dizendo aqui que é verdade sim que os professores lutam para manter a atenção dos alunos com tantas questões. Nossas mentes já adultos já têm problema de mirar e de focar. E você veja nossos adolescentes, nossas crianças, como estão por aí com essas dificuldades de lidar com o emocional, de lidar com o mental. Então, ao mesmo tempo que é uma ideia brilhante, é algo que veio com a intenção, acredito piamente que veio com a intenção de proteger, mas a gente tem pontos aí a discutir. Eles estão, essa geração aí vai lidar com a tecnologia que nós nem sabemos como processar. E se a gente acha que as coisas evoluem devagar, acredito que chegou no momento da evolução da internet, da área digital, assim, a 3x4. Não vamos mais dar passos vagarosos nessa direção. Alguns acham que já está rápido, mas perto da rapidez que vai ser daqui para frente, a gente evoluiu bem devagar até agora, com essa questão da IA se modernizando, de vários outros apetrechos dentro da internet, a gente vai ter aí uma gama de coisas diferentes nas relações de consumo, na relação de trabalho. A gente vai alterar uma porção de coisa. E como é que a gente deixa nossos filhos, como é que a gente deixa nossos alunos de fora desse processo de aprendizagem, uma vez que já é tão difícil aprender sobre tecnologia em casa. Porque uma coisa é manusear, mandar mensagem, mandar texto, gravar, outra coisa é programar, outra coisa é virar um TI dentro da área da informática. E programador, e tantas outras coisas que a gente tem dentro da era digital, né? Então é sobre isso que a gente levanta aqui nossas questões, nossas dúvidas. Vamos deixar aí nos comentários. Eu sei que o primeiro é sempre assim, algo temeroso de ser feito, a gente está sempre com vergonha, no formato, ainda, tá vendo? Precisamos evoluir com relação à luz, com relação ao ambiente, com relação à postura, ao jeito de falar, mas a gente vai evoluindo devagar, porque se a gente também ficar esperando, a gente não começa nunca. E tá aí o meu parênteses final. Se queres entrar aqui para o mundo da informática, entra com as suas possibilidades. Porque a gente esperar ficar bom com pessoas críticas, com autocríticas pesadas a respeito de si mesmo, talvez não comece nunca. E tá aqui a nossa nova, o que vai fazer parte do nosso novo parâmetro de relacionamento. A internet é um campo maravilhoso, costumo dizer,
e como o exemplo de uma faca de cozinha, que pode ser usada para fazer comidas maravilhosas, mas também pode ser usada para fazer com destino terrível, a informática também, a internet também. Maravilhoso, lugar extraordinário. Em curtas distâncias, deixa o coração quentinho, acolorado, quando a gente vê um parente da gente que não via há muito tempo. Uma rede de ensino maravilhosa, facilita o nosso conhecimento, mas também, usado errado, é algo destruidor, não é mesmo? Então, vamos aproveitar a parte boa da informática e interagir, diminuir a distância e o vazio, sermos menos solitários, né? Porque a gente fala muito de solitude, mas a gente tem dado cada vez mais valor a estar sozinho também, né? Então, tenhamos todos essa clareza de raciocínio, de perceber que aqui pode ser um lugar maravilhoso, não é verdade? Vamos aí postar nossas ideias, nossas tretas e que dê início às nossas tretas. Vamos apresentar ao mundo as nossas tretas, né? E por que não? Talvez seja aí a grande diferença. Vamos tratar as nossas diversidades com alegria. Vamos tratar nossas diferenças de opinião com sutileza. Bom, a gente pode explanar aqui o que pensar, sem ser agressivos, sem sermos ruins. E não é porque eu penso diferente de você que eu sou ruim. Vamos conversar e entrar no entendimento. Primeiro assunto, então, em questão: celular na escola. Nossos alunos podem ou não portar o celular nas escolas? É evidente que a resposta vai ser pronto, não pode, mas a gente tem que avaliar as outras problemáticas que isso vai trazer. Não é a escola que tem que formar o aluno, na rede digital também, ele não tem que ter essa formação, uma vez que qualquer profissão daqui para frente vai exigir isso. Não é a escola que tem que, inclusive, ensinar o aluno a trabalhar com essa ferramenta e ensinar a trabalhar, inclusive, quer dizer, dominá-la, não deixar ela dominar a gente, mas dominar o uso dela, né? E claro, evidente que os pais é fundamental nesse processo. É evidente, eu diria que é a casa, que é os pais, aonde começa tudo. E aí a gente só precisa avaliar que num Brasil com tantas diversidades, tem crianças que não têm pai, que não têm mãe. Então, precisamos pensar neles e não excluir. Vivemos num processo atual de inclusão, e isso é positivo. Isso é bom para o ser humano. A gente precisa, inclusive, pensar em como incluir, mas que a inclusão é boa, isso aí é indiscutível, né? Então, vivemos em um mundo de inclusão, em um mundo de respeito à diversidade e à diferença de opinião. Então, vem conosco erguer essas tretas de uma forma agradável e de uma forma feliz. Venham conosco e assim eu termino aqui, perguntando o que vocês pensam. Vou ler sobre isso e a gente volta trazendo esse assunto mais à tona, tá? Bye, bye!